Olá! Hoje a gente vai embarcar numa jornada fascinante para dentro da mente. E o nosso guia vai ser um dos pensadores mais profundos do século XX, Carl Jung. Vamos começar com essa pergunta, porque ela é o coração de tudo que a gente vai ver hoje. E se aqueles sonhos, aquelas imagens que parecem não fazer sentido nenhum, na verdade, fossem um mapa? Um mapa para nossa própria alma. A nossa história começa com uma paciente, e nas palavras do próprio Jung, ela não o procurou como um médico comum, mas sim como um curandeiro, para um problema que a medicina tradicional nem sequer conseguia nomear. Então vamos tentar entender que crise era essa que trouxe essa mulher até o Jung. Era um conflito interno tão profundo que a razão pura e simples já não dava conta de resolver. A luta dela era imensa. Ela já tinha tentado de tudo, sabe? A lógica, a religião, os preceitos morais, nada adiantava. Era um tipo de problema que as soluções mais tradicionais simplesmente não conseguiam alcançar. E aqui vem a parte mais interessante, a forma como Jung enxergou isso. Para ele, não era uma doença que precisava de cura, era um impulso natural. Era, na verdade, a própria natureza dela tentando fazê-la uma pessoa completa, inteira. A solução de Jung, então, não foi buscar respostas do lado de fora. Foi o contrário. Guiar a paciente para baixo, para dentro da paisagem misteriosa da sua própria mente. Jung nos mostra que a gente opera em dois mundos diferentes. De um lado tem o mundo consciente, o nosso dia a dia, o mundo dos fatos, da lógica. Do outro, tem o mundo inconsciente. E lá é um lugar simbólico, fluido, que tem as próprias regras. A realidade concreta para ele significa muito pouco. No inconsciente, as leis da física não valem. Como o próprio Jung diz, é um domínio de pura experiência psíquica, onde a realidade é totalmente maleável. E aí um detalhe crucial apareceu nos sonhos dela. O guia que ela via não era o homem Jung ali de Zurique. Não, era uma figura atemporal, um arquétipo do curandeiro que vive além-mar, num lugar distante, quase mágico. Isso mostrava que ela estava acessando algo muito mais antigo e universal. Vamos ver agora como era esse tal mundo interior, um lugar cheio de figuras poderosas e, às vezes, bem aterrorizantes. As visões dela eram, muito vívidas. Um rio de sangue fervendo, um ovo gigante branco, um touro representando a pura força da natureza. Cada imagem era um símbolo poderoso que estava vindo lá do fundo. E para entender uma das figuras que ela encontra, a gente precisa definir o que é o ânimos. Para Jung, é um sistema de opiniões que funciona quase como um escudo, protegendo a consciência daquele poder avassalador do inconsciente. Essa parte agora nos leva a um dos conceitos mais famosos de Jung. A ideia de que, para a gente se tornar completo, a gente precisa confrontar nossas partes mais escuras, não fugir delas. Em uma das visões mais fortes, a paciente tem essa imagem que é bem chocante. Ela engole uma cobra preta. Pode parecer algo destrutivo, né? Mas o significado é muito mais profundo. E aqui está o pulo do gato. Não foi um ato de autodestruição, foi um ato de assimilação. Pensa naqueles rituais antigos, onde se acreditava que comer um animal poderoso significava adquirir a força dele. Era isso. Ela estava absorvendo o poder terreno, tectônico, que ela tinha rejeitado por tanto tempo. Essas imagens todas, o touro, a cobra, elas representavam o que Jung chama de sombra. São aquelas partes essenciais da nossa natureza que foram negadas. A nossa animalidade, sabe? A vida que a gente não viveu. E essa citação de Jung é muito poderosa e explica por que isso é tão importante. Confrontar a sombra não é só um trabalho pessoal, é uma necessidade coletiva para a gente evitar de projetar toda essa escuridão no mundo, o que pode levar a conflitos em escala global. E com isso, a gente chega ao objetivo final de toda essa jornada. E esse objetivo não é se tornar um santo perfeito, é algo muito mais humano. Essa é uma das ideias mais revolucionárias da psicologia junguiana. Ela nos tira daquele ideal moralista de perfeição que, vamos combinar, muitas vezes só serve para paralisar a gente. A distinção fica bem clara aqui. Tentar ser perfeito significa ter que cortar pedaços de si. Já buscar a completude, a totalidade, significa abraçar tudo o que se é, o bom e o mal, a luz e a sombra. E essa frase brilhante de Jung resume o tamanho do desafio. Se tornar completo é uma tarefa gigantesca, talvez a tarefa de uma vida inteira, mas é algo profundamente humano e real. As visões daquela mulher
foram um mapa dela para se tornar inteira. E isso nos deixa como uma pergunta final. Se a gente parar para prestar atenção, que mensagens, que guias, que caminhos os nossos próprios mundos interiores estão tentando nos revelar?